É gente discípula de um espírito que não é o que a nossa igreja ensina. Nós somos gente que pisa, mata, esfola, em nome de Jesus, que arromba e estoura tudo. A felicidade, segundo Jesus, já não habita mais a vida daquele que eventualmente seja perseguido por causa da vida em justiça. E aí, a injustiça dos demais, que são maioria, os persiga. Não, o que eles dizem é: fique com a maioria, pare de querer ser uma minoria justa do reino de Deus, porque isso não traz futuro nenhum para você, como já me disseram pessoalmente. E sofrer pelo Evangelho, foi o próprio Macedo que me disse, isso dá azar. Aqui na minha igreja eu não quero ninguém pagando preços pelo Evangelho. O único preço que se paga lá é esse, de doar tudo que tem para o Macedo. Mas sofrer pelo Evangelho, enfrentar o Evangelho, o antagonismo ao Evangelho, ficar sozinho na vida por causa do amor ao Evangelho, isso é coisa de idiota. É o que nos ensinam, porque a apostasia chegou. E Paulo diz, e chegou, você pode achar que é porque foi um mover. O Macedo virou Macedo por causa do Kenneth Reagan. E porque ele aprendeu uma violência, eu não vou dizer aonde, mas que ele me falou que decidiu exacerbar muitas vezes mais, porque ele sabia que aquelas práticas que ele aprendeu na origem, se exacerbadas, dariam um resultado financeiro extraordinário. Ninguém me contou, foi ele a mim. Eu não trago recados, eu digo o que eu ouvi. E aqui, na igreja presbiteriana, não é diferente. Eles estão lá com documentos, chamando uns aos outros de deputados e tudo mais, mas estão seguindo ensino de demônios. Obedecem a espíritos enganadores. Espíritos da letra que mata. Espírito da morte do Evangelho. Espírito da falência do amor. O amor morreu, acabou. Subsiste apenas a arrogância doutrinária e persecutória, porque eles obedecem a ensinos de demônios. Não precisa invocar demônios, basta fazer o trabalho do diabo, basta praticar as agendas do diabo, basta defender as causas do ódio e do separatismo de Satanás. Satanás é o grande adversário e diabolos significa o separatista, aquele que divide, aquele que separa, aquele que não acolhe. É ensino de demônios que está sendo observado e é praticado pela hipocrisia dos que falam mentira, como eu disse ontem aqui. Fossem desvendados os segredos dos seus corações e vocês veriam os bordéis, as taras, os desejos estranhos, as mentiras, sem falar nos fatos realizados. Estou falando apenas na subjetividade, que eles estão discutindo se a pessoa é pecadora só porque é tentada, ou só porque deseja. O desejo que se instala, mesmo que o indivíduo lute, diga não e não pratique, já é pecado. Então, para que resistir? Se até o ato de resistir para não praticar já é pecado. É ensino de demônios. E é a hipocrisia desses que ensinam mentiras, que doutrinam mentiras, porque têm a consciência cauterizada. Eles não sentem mais nada. Proíbe a alegria do casamento, a alegria do prazer, a alegria do gozo, a alegria da liberdade de amar a sua mulher
e de ter toda a franqueza de liberdade e de desejo derramado no âmbito do casamento, sem as proibições de onde é que você faz, como é que você faz, que posição você usa, porque até a posição, se não for a posição certa, é pecaminosa também. Até um grande desejo pela própria esposa é classificado como lascívia. E ainda exige abstinência. Não coma isso, não beba aquilo, não toque naquilo outro. Cria uma falsa piedade de abstinências, mas que Paulo diz não tem nenhum valor contra a sensualidade, só produz mais tara. E o que eles fazem, e o que eles ensinam, não tem nenhum significado, porque Jesus nos ensinou que todas as coisas são puras para os puros e recebidas com gratidão. Todas as coisas de alimentos, as nossas práticas de amor, se feitas com amor e gratidão, são santificadas e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Aí abra aqui comigo, porque eu quero ser rápido mesmo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, também do verso 1 ao verso 5. Olha só o que juro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Há de julgar vivos e mortos. Quem morreu, não fique pensando que escapou, não. Vai ser julgado, morto, tanto quanto serão julgados os vivos, em vida. Espere, você vai ver. Aquele que julgará vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, pelo seu espírito, pela sua verdade manifestada. Não apenas quando ele voltar, mas no curso da história já houve uma quantidade enorme dessas manifestações que trouxeram o juízo do reino para aqueles que insistiram na obediência ao ensino de demônios. Portanto, Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, mesmo que não queiram te ouvir, mesmo que digam que tu és uma voz solitária no deserto, não interessa. Prega a palavra, insta, provoca, quer seja oportuno, quer não. Eu sei que para muita gente que está me ouvindo aqui, eu recebo juízo até de amigos que dizem, poxa, Caio podia ter ficado calado, mas são eles que não sofrem o que eu sofro, não carregam o peso que eu carrego, não recebem a cobrança divina que está sobre mim desde os meus 18 anos de idade e ninguém pode me fazer calar nem me chamar para um estado de polidez educada quando se trata de silenciar diante da apostasia e da mentira contra o Evangelho de Jesus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, dia após dia, ano após ano, sem desistir. Essa é a ação da longanimidade que não desiste e continua contra tudo, contra todos, mas no amor de Deus, anunciando a doutrina, que, como eu já disse, não é um conjunto construído por homens. Quando Paulo alude à doutrina, é ao evangelho oral que ele passava para as pessoas e que ele recebeu e transferiu do Cristo que ele conheceu. Faze isso, Timóteo, pois haverá tempo, e esse tempo está entre nós, e já houve antes de nós, e haverá depois de nós, mas nós estamos vivendo num momento de derrame de lama, como aquela estrada que eu mostrei no início. Pois haverá tempo em que não suportarão a palavra, não suportarão o que é são,
não suportarão o que é bom senso, não suportarão o que é sabedoria, não suportarão o que é o ensino puro e simples de Jesus, não suportarão a graça de Deus em Cristo Jesus, não suportarão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres conforme as suas preferências. Nada mais elevado ao Evangelho conferido com Jesus. Tudo é conferido com a doutrina arquitetada pelos engenheiros da hipocrisia, da heresia, da apostasia e da mentira, os arquitetos do engano. Haverá esse tempo, e nós estamos no meio dele, em que a palavra não é aguentada, não é suportada. Pelo contrário, eles se cercam de mestres. E muitas vezes são pessoas que vêm com os seus doutorados e PhDs feitos em grupos e seminários que só ensinam as piores coisas. E que são coisas segundo as suas próprias cobiças. Porque tem gente que cobiça a licenciosidade, mas tem gente que cobiça uma doutrina que lhes dê poder sobre a vida de outros. A cobiça tem todas as faces de desejo e de controle de poder que a gente possa a ela imputar. Eles se cercam daqueles que validam as suas cobiças e desejos, loucuras e taras, e às vezes são taras religiosas, podem ser taras até puritanas, como também são taras financeiras, como são taras de controle, como são taras de mando sobre a consciência do próximo. Porque é isso que eles suportam, porque o evangelho mesmo, produz coceira do ouvido deles, eles não querem nem parar para ouvir. Se você chegar e disser, essa é uma mensagem do Caio, eles vão dizer, não quero ouvir, não. Não querem ouvir. E eles não querem ouvir porque eles têm medo. Medo de ouvir, pânico de ouvir, pavor de ouvir, e de ficarem convencidos do contrário, e não terem coragem para enfrentar aquilo que vierem a saber que é engano, que é mentira, que é falsidade, que é apostasia. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não! Eles vão preferir chamar de verdade o corpo de doutrina deles, mas não é mais Jesus, não é mais o caminho, a verdade e a vida. É o corpo de doutrinas. É o que o fundador ensinou. E hoje a gente teve aqui um fundador dizendo, me dê a sua herança. E um outro neto de fundador dizendo, perdoem pelos erros da fundação. Porque eles se entregarão, preferirão se entregar às construções, às elaborações, às fábulas que existem contra a simplicidade do espírito do Evangelho de Jesus. Tu, porém, apesar desse tempo, apesar dessa hora, apesar disso tudo, ser sóbrio. Ser sóbrio. Pelo amor de Deus, seja sóbrio. Ser sóbrio. Em todas as coisas. Não é uma sobriedade seletiva, é em tudo seja sóbrio. Tenha resiliência para suportar as aflições, as perseguições, os antagonismos. Não se arreganhe para a mentira dessa hora e desse tempo. Aguente firme, resista. Cumpra cabalmente seu chamado, seu ministério, seu compromisso com o Evangelho e tenha coragem de viver com as consequências. E até o último dia de vida que me deres, eu cumprirei cabalmente o meu ministério e a tua palavra na minha boca não será mentira, nem será adaptada
limitada para atender nem cobiças próprias, nem de ninguém, e nem para diminuir o confronto, a oposição, a rejeição, a raiva e o ódio que recaiam sobre mim. Tu sabes. Abre o coração de alguns nessa era da hipocrisia, do engano e da mentira. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.